E aí, estava lendo esse livro do Mário Ferreira dos Santos, A Filosofia da Crise, e é incrível como eu consegui, apenas no prefácio aqui do livro, que tem umas 3 páginas, né? Uma, duas, três, quatro, 5 páginas, já ser bastante impactado pela forma como ele coloca algumas coisas aqui. E apenas nesse início já senti uma vontade de fazer um vídeo aqui para vocês, para compartilhar um pouco essa visão sobre a crise. E ele tem uma visão sobre a crise muito interessante. Ele vai na raiz da palavra grega, que está relacionada com uma ideia de separação, né? Ele coloca aqui, ó, a palavra grega, essa palavra de origem grega, a crisis, significa separação, abismo e também juízo, decisão, né? Que justamente é a crise que vai dar origem à palavra crítica, né? E depois ele vai fazer uma espécie de análise, né, do intelecto, como fazer para escolher dentre várias coisas. Ele coloca várias frases muito interessantes. Eu acho que esse é um prefácio assim, que é importante meditar bastante sobre. Ele traz uma série de frases impactantes, mas não impactantes no sentido de serem ofensivas ou reveladoras. Pelo contrário, elas são impactantes pelo seu conteúdo simbólico e pela sutileza, sabe? É quase como uma coisa meio poética que ele faz, e ele coloca um aspecto meio exortativo, né? Como se convidasse a gente a refletir com ele, né? E é interessante que o que eu senti quando eu estava lendo o livro é bem interessante, porque ele gera um efeito poético em nós, né? Eu senti uma espécie de exaltação, né? Ou seja, como se ele estivesse me convidando para estar perto dele nessa reflexão. E eu acho que ele faz uma análise bem, não criteriosa, porque é bem curta, assim, mas ele toca em pontos muito sensíveis que são importantes a gente perceber aqui, né? Então, ele diz que o homem, né, ele é por excelência essa consciência da crise, né? Em muitos momentos. E ele fala que em todo existir é, há um separar-se, uma crise, um abismo. E justamente é esse aspecto que podemos ver no mundo ao nosso redor, também muito presente na função intelectiva. Ou seja, nós inteligimos, nós escolhemos, nós decidimos, tudo isso, todas essas palavras de inteligir, decidir, até a crítica, né, está relacionada com elementos que são divisivos, né? Ou seja, há uma partilha. A decisão vem da decisão, né? Vou partir uma coisa e ficar com a outra. Então há sempre essa operação de quebrar ou de separar as coisas, né? E a mente, ela opera por esse viés, por esse trabalho, né? E segundo o Mário Ferreira, toda a natureza viva ao nosso redor também parece operar pela mesma forma de ver. Aí vem um adendo, né? Vem algo que eu posso pensar sobre isso. Né? Só um questionamento a princípio, né? Que seria algo que seria a palavra me perdi aqui, que seria uma espécie de suspeita, né? Será que essa observação da natureza que nós fazemos e perceber as coisas que ao nosso redor como separados não seja uma decorrência direta do nosso instrumento de pensamento, que no caso é a mente, né? Nosso instrumento de consciência? Ou seja, se a nossa consciência ela existe graças à mente, e a operação mental ela é de separação, ela é de, é, de partilha, então pode ser que tenha algo aí, né? Então pode ser que mais para frente a gente possa definir melhor aqui, mas ele não faz nesse momento. Mas o interessante é entender o seguinte: tudo que está relacionado com o intelecto há essa necessidade, vamos colocar assim, de
perceber e observar uma certa hierarquia, tá? Ele fala em algum momento aqui que viver é notavelmente definir sobre hierarquia, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui a parte que ele fala isso. Não temos aqui. Não temos aqui. mas só que, enfim, não vou achar agora. E ele fala justamente isso, que viver é justamente uma capacidade que nós temos de estabelecer hierarquias, que é, em outras palavras, também uma certa preferência pelas coisas, né? Aqui ele coloca, onde há uma preferência, há uma hierarquia. Onde há hierarquia, há valores. Todo existir é um evidenciar de valores. Outra nova categoria que se incorpora à grande lista das velhas categorias filosóficas. É muito forte essa frase aqui. Todo existir é um evidenciar de valores. E aí complementa que esse evidenciar de valores é uma outra nova categoria que se incorpora a grandes listas das velhas categorias filosóficas. É algo que a gente precisa refletir sobre isso, né? Porque se todo existir se dá por buscar certas preferências e entender que vamos viver nossa vida, conduzir nossa vida relacionado a essas preferências e que esses valores eles estão sim ordenados como melhores e piores, podemos então buscar uma via de vida que seja de aprimoramento. E esse aprimoramento ele vai refletir na cultura, ele vai refletir na forma como nós nos comportamos no mundo, né? E Mário Ferreira ele fala em alguns momentos aqui sobre essa consciência de crise, de abismo, né? Nos dá uma noção de muito pessimismo muitas vezes, mas que isso é uma falha nossa, né? Um defeito nosso, porque, que eu marquei também, né? Não podemos evitar a crise, né? E se não evitamos a crise, por que não reconhecer que há vales porque há montanhas? E se há abismos, há cumes iminentes. Ou seja, se existem os vales, se existem essas depressões, por que não perceber que elas existem porque justamente existem as montanhas, né? Ou seja, uma característica do nosso mundo, né, da forma como a gente manifesta nosso pensamento, há os contrários, né? Ou seja, se eu falo sobre alguma coisa, eu tenho, obviamente, o contrário dele implícito na mesma palavra, né? Quando eu falo, por exemplo, de quente, eu penso logo, eu tenho a concepção do frio na mesma medida, que pode ser simplesmente concebido como a ausência daquilo que é quente. E vice-versa, né? A luz, você pensa como ela projeta a sombra, e a sombra é uma ausência da luz, né? E assim por diante. E tudo aquilo que existe um contrário a essa predominância, a essa presença do seu... em tudo aquilo que nós podemos conceber, há, de certa forma, a concepção do seu contrário. Assim já ensinava Platão, né, na República, em outros livros também, ele fala bastante sobre isso, porque é um aspecto muito importante da gente manter presente no nosso pensamento, de que vamos precisar perscrutar diversas formas de pensamento, e toda opinião que nós temos existe uma contrária que pode estar numa mesma dimensão. Então aqui quando ele vai falar da crise, ele vai dizer o seguinte: precisamos de uma atitude, de um olhar, de uma perspectiva que consiga abarcar tanto os cumes, quanto os vales, quanto os abismos, porque precisamos de um movimento que seja integracional, ou seja, que seja integrativo, e é assim mesmo que nós devemos trabalhar, né, filosoficamente. Nesse livro da Filosofia da Crise, Mário Ferreira ele começa a colocar esses pontos para buscar uma síntese, né? E justamente a síntese é o ponto onde nós precisamos desenvolver nossa vida hoje filosoficamente, e não só filosoficamente, mas de forma geral. O que nós sentimos sempre é uma sensação de afastamento, uma sensação de que muitas vezes a gente não está encaixado naquilo que fazemos, né? Nos sentimos apartados do nosso meio. Ou, pelo contrário, né? Justamente o contrário, nós nos sentimos muito
envoltos com as coisas e às vezes sentimos essa sensação de estar perdido, né? Que vai decorrer depois a sensação de vazio, a sensação de não saber quais são as nossas verdadeiras preferências, quais são as nossas verdadeiras escolhas, né? Como ele falou, a consciência se afirma na separação, a consciência se afirma na crise, justamente porque na crise, né, nessa separação, eu consigo evidenciar a minha própria identidade, né? Porém, a minha própria identidade, ela é simultaneamente sozinha, né? Ela acontece simultaneamente sozinha e também na presença do outro, ou seja, quanto mais o outro existe, mais eu posso me afirmar enquanto alguém, né? É curioso isso porque justamente o fato de existir o outro, de eu poder conhecê-lo, né, admirá-lo, né, e qualquer outra coisa do tipo, é um afirmativo ou um reforço da minha própria consciência no mundo, né? Eu estou no mundo, eu estou atuando no mundo e justamente o outro também está. E por aquilo que eu não possuo dentro de mim, por aquilo que eu não tenho, vamos dizer assim, internalizado, construído, o que acontece ou o que se desenvolve na esfera de consciência do outro é, como posso dizer, não exatamente necessário, mas ele é passível de ser utilizado para afirmar minha própria presença, né? Então, quando Mário Ferreira ele coloca essa filosofia da crise, ele vai puxando uma série de símbolos, né? E vai fazendo uma espécie de leitura dos últimos séculos da nossa existência, onde nós nos perdemos em uma série de especializações, em uma série de conhecimentos que nos separaram, né? Porque por uma própria tendência do nosso momento, né? Onde se busca desenvolver certas especializações, né? Esse já é um tema que eu já trouxe outras vezes com o Gustavo Corsão, que vai desenvolver também isso, né? É curioso como, né, os pensadores brasileiros eles conseguiam colocar uma série de temas que parecem tão atuais, né, nas décadas passadas, né, 50, 40, 60, e hoje a gente vê pouquíssimo desse tipo de assunto sendo colocado em pauta, né? Geralmente é sempre voltado com um viés mais político, né? E que no caso aqui não é o foco do canal. Nós vamos desenvolver sempre as coisas por uma via filosófica. Então, precisamos entender essa exaltação que o Mário Ferreira nos traz, com essa busca de unificar esses elementos. E se, como eu falei outras vezes, né, o otimismo é muito difícil de se manter, né? Ele é o que deve ser justamente exercitado. Se nós percebemos que o pessimismo ele está muito em nossas, vamos dizer assim, nossa cola, né, na nossa consciência, devemos então exercitar o otimismo, porque justamente por ele ser difícil, né? E vamos nessa busca desse otimismo para poder integrar ao pessimismo, porque essas duas coisas existem como irmãs, né? Assim como a luz e a sombra, e entender que uma precisa da outra para existir, mas que vamos afirmar a qualidade positiva que nós temos carregado. Então, ante a crise, é necessária uma espécie de atitude de síntese, de união, de reconstituição, de reconciliação. E fica aqui, então, essa reflexão sobre essas 5 páginas, né, do Mário Ferreira, que eu falei assim, bem por cima. Eu podia ter ido palavra por palavra aqui, o vídeo ia ficar quase com, sei lá, meia hora, 1 hora talvez. E é isso. Só um pouquinho de um bate-papo aqui sobre isso. E convidar a fazer essa reflexão, né? Essa busca de uma vida que busca integrar o que parece separado. Ok? Então vamos ficando por aqui, tá? Se gostou do vídeo, deixa um like no canal, se inscreva, o grupo de estudo deve estar aqui na descrição. Vamos então nos falando, e é isso. Tchau, tchau.